Fala, meus amigos e amigas flamenguistas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Mengão, que joga hoje pela Copa Libertadores da América, jogo contra o Central Córdoba lá na Argentina. Estou trazendo um corte aqui com essas últimas informações para o jogo de logo mais. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário também e vamos para o vídeo. Sibila, e quero saber qual a opinião dele, até porque o Sibila já trouxe esse ponto aqui para o Seleção. Como o futebol argentino tem levado a melhor sobre o brasileiro. E hoje assistiremos a mais um capítulo sobre isso com o Flamengo e Central Córdoba. Sibila, boa tarde a você, bem-vindo ao Seleção. Fala, Rizek, tudo bem? Muito boa tarde para você, para o Eric, para o Coutinho e para o Praz. Também boa tarde para todo mundo que está aí no Brasil. Pois é, esse ano o futebol argentino tem levado essa vantagem. Na disputa de título, o Racing levou a melhor sobre o Botafogo. E há muito disso do que você falou, muito estudo em relação aos times brasileiros. Um maior conhecimento também do futebol brasileiro neste momento, com tantos jogadores argentinos que têm passado pelo futebol brasileiro e técnicos argentinos, né? Os jogadores e os técnicos se conversam, então há também um entendimento melhor do futebol brasileiro nesse momento em que há uma supremacia econômica do futebol brasileiro, mas há também uma escola de treinadores muito forte aqui na Argentina. Então, taticamente, é um futebol que apresenta soluções. Às vezes, tecnicamente, é o que falta pela qualidade dos jogadores, mas é um futebol que tem buscado, principalmente quando há esses enfrentamentos entre um grande brasileiro como o Corinthians e um time médio da Argentina como o Huracan, e um time que se propõe a fazer um jogo de Sul-Americana, de Libertadores, aquele jogo um pouco mais manhoso, mas com soluções táticas. E cada time com uma proposta diferente, né? O Racing tem uma proposta de ligação direta, que machuca demais os adversários. Ontem o Racing venceu o Bucaramanga por 4-0, tendo 27% de posse de bola. Em comparação, tem o River Plate, que ainda nenhum brasileiro enfrentou, mas que vem atravessando o seu melhor momento desde a chegada do Marcelo Gallardo no ano passado, e é um time que tem outra postura, com a posse de bola, com um time muito mais técnico, que tenta agredir desde o primeiro minuto, sem deixar o adversário respirar. Então, com propostas diferentes, nesse momento o futebol argentino tem levado essa vantagem. É uma escola que, por isso, tem tantos técnicos brasileiros passando pelo futebol brasileiro nos últimos anos, porque é uma escola que se desenvolveu muito taticamente e que estuda muito o adversário. E o que você conta pra gente do Central Córdoba para o jogo de hoje, depois da surpresa que assistimos no Maracanã, a vitória deles contra o poderoso Flamengo? Não, e Rizek, você fala de surpresa, né? Quem diria que nessa quarta rodada desse confronto entre Central Córdoba e Flamengo, o time que poderia sair já classificado para as oitavas de final é o Central Córdoba. O Flamengo e o Central Córdoba se enfrentam às 9h30 da noite, com transmissão da Globo. E antes do jogo do Central Córdoba e Flamengo, tem o outro jogo do grupo, que é a LDU e o Deportivo Táchira. Se a LDU não vencer esse jogo, o Central Córdoba, com uma vitória sobre o Flamengo, já estará nas oitavas de final. O Central Córdoba, que faz a primeira participação na Libertadores, e que tinha como objetivo estar nos playoffs da Sul-Americana, quem sabe conseguir uma vaga nas oitavas de final, mas era uma vaga na última rodada e não na quarta rodada. Então existe essa possibilidade do Central Córdoba se classificar já na noite de hoje. E aí o técnico Omar de Felipe já está pensando tanto nisso, que priorizou tanto a Libertadores, que abriu mão da disputa do Campeonato Argentino. O Central Córdoba, no fim de semana, tinha chances de se classificar para as oitavas de final do torneio Apertura. O Omar de Felipe decidiu colocar um time reserva contra o Banfield. O time, com uma vitória, se classificaria, acabou sendo derrotado, foi eliminado, porque ele poupou os titulares para esse jogo contra o Flamengo, com uma grande mobilização lá na cidade de Santiago del Estero. O estádio Madre de Ciudades vai receber um grande público. O Central Córdoba não costuma lotar o Madre de Ciudades, mas para um jogo como esse, com a mobilização que há hoje lá em Santiago del Estero, o estádio vai estar cheio. É um estádio bastante legal, bem moderno. Ele foi construído para a Copa América de 2021, que depois acabou sendo disputada no Brasil, mas é um estádio bonito, legal. A Argentina já disputou jogos lá. Em relação ao time em que venceu, né, o Flamengo, no que a imprensa de Santiago del Estero chama de Maracanazo Santiaguenho, vai ter apenas uma mudança no meio de campo por uma questão de lesão. O Ivan Gomes, que naquele jogo sentiu uma lesão muscular, está voltando agora ao time, deve ficar no banco de reservas, e o Nicolás Quagliata vai ser o titular aí nesse meio de campo. Agora, o principal jogador desse time é o Florentin.
que teve até uma homenagem feita lá em Santiago del Estero. Torcedores pintaram um mural com a foto dele, né, do José Florentin, com o Maracanã, registrando o resultado e a data desse jogo. Agora o Flamengo precisa tomar cuidado também com o Angulo, atacante colombiano, que foi o principal jogador do Central Córdoba no ano passado na conquista da Copa Argentina e que é a válvula de escape desse time. Um jogador de muita velocidade. E o Jonathan Galvão, que é zagueiro titular, zagueiro bastante experiente do Central Córdoba, ele deu uma declaração ontem falando que sobre a estratégia do Central Córdoba para o jogo de hoje à noite, que é tirar a bola do Flamengo, que o Flamengo não pode ficar com a bola, porque se entende que há uma superioridade técnica do time do Flamengo em relação ao Central Córdoba e que o Central Córdoba necessita pressionar a saída de bola do Flamengo para deixar o time desconfortável em campo, porque qualquer brecha pode ser... pode causar algum dano ao Central Córdoba. Então que a ideia vai ser ter a posse de bola e não deixar a posse de bola com o time do Felipe Luiz. Obrigado, Sibila. Grande abraço para você. Um ótimo trabalho hoje. Até a próxima aqui no Seleção. E já rodando os melhores momentos da vitória do Central no Maracanã. O que aconteceu naquele jogo que não pode se repetir de jeito nenhum na revanche do Flamengo hoje? Na verdade, Rizek, eu acho que não foi só nesse jogo, não. A Libertadores que o Flamengo vem fazendo aqui é muito, muito fraca. A vitória na estreia contra o Táchira foi uma vitória bem protocolar, um jogo bem ruim do Flamengo, poderia até ter sofrido um empate no fim, aí veio para o Maracanã, fez esse jogo aí também que não conseguiu sequer o empate, e um jogo contra a LDU também. O pênalti do Léo Pereira, é algo incomum que tem acontecido. Não, nas três derrotas do Flamengo, o Léo Pereira cometeu um pênalti, né? Contra o Fluminense perdeu, mas o Rossi acabou defendendo o pênalti. Mas assim, a Libertadores, voltando ao tema da Libertadores, o Flamengo não vem jogando bem. São 3 jogos bem abaixo do nível que o time já apresentou em outros momentos na temporada. Supercopa, em alguns jogos do Campeonato Brasileiro. E tem algo em comum nesse jogo, por exemplo, para a derrota que o Flamengo sofreu para o Cruzeiro? Acho que tem. Para mim tem na dificuldade que o Flamengo teve depois que sai atrás no placar, né? Contra o Cruzeiro o Flamengo chega a empatar o jogo. Mas se a gente olha o segundo tempo do Flamengo contra o Cruzeiro, é um segundo tempo que o Flamengo não consegue se instalar no ataque, né? Não consegue fazer aquilo que faz de melhor, uma das coisas que faz de melhor. Contra o Central Córdoba, o Flamengo até conseguiu fazer isso, mas não conseguia iludir a defesa adversária. Basicamente era cruzamento na área, era um tipo de jogo que o Flamengo não tem o costume de fazer. A diferença para esse jogo de hoje é que vai ter o Pedro desde o início, né? Isso. E nesse jogo do Maracanã, o Pedro entrou já mais na parte final do jogo, né? Tem um detalhe de hoje, né, que eu tô bem curioso para ver, até a gente comentava em off aqui, que é qual vai ser o substituto do Everton Cebolinha. Bota a provável escalação com as dúvidas, por favor. A gente tem, por exemplo, como principais substitutos do setor o Michael e o Bruno Henrique. Ambos não estão bem, principalmente o Bruno Henrique. Michael ainda conseguiu fazer um ou outro jogo bom aí no meio desse cenário. Contra o Grêmio, por exemplo, ele fez uma boa atuação, mas nas outras partidas não foi bem. E o Plata, que é um jogador que não é a especialidade dele pelo lado esquerdo, mas como é um cara que é meio que coringa ali na frente e joga em todas, poderia jogar, tá fora do jogo também, né? Tá com uma lesão no joelho. Então eu tô curioso para ver o que o Felipe vai fazer. Se ele vai insistir num jogador que não tá vivendo um bom momento, ou se talvez ele faz alguma adaptação, sei lá, talvez o Luiz Araújo. Os dois prováveis substitutos não vivem um bom momento, como o Coutinho falou, tanto o Michael quanto o Bruno Henrique, né? E aquela dúvida do Arrascaeta, ele deve ser alguma questão física, eu imagino, né? Porque... Sim. Faz o menor sentido, né? Exatamente, tecnicamente é indiscutível. A dúvida do Léo Pereira é que é técnica. Isso. E por acaso, o pênalti que ele cometeu contra o Central no Maracanã, o pênalti que ele cometeu domingo... Ele jogou muito mal domingo, mas assim, a sequência de atuações anteriores era muito boa. Acho que você tirar o Léo Pereira por causa de um jogo, a não ser que seja uma questão de minutagem. Eu estou colocando as dúvidas que o Gê trouxe na escalação. Não, claro. Tem um detalhe do jogo porque, na verdade, né, Coutinho, rapidinho, te cortando, ninguém jogou bem domingo, né? Se fosse o caso de você tirar alguém... E, Eric, você tocou num ponto importante. A gente fala muito dessa derrota no Maracanã, mas o Flamengo na Libertadores, o nível de rendimento é muito ruim mesmo. A vitória sobre o Táchira, que poderia perfeitamente ter sido um empate, o Flamengo leva uma bola na trave... nem criou tanto também, não teve um domínio amplo do jogo, né? Exato. A derrota... para o Central Córdoba, e aí o melhor jogo é porque foi na altitude, contra a LDU. Mas foi pouco ambicioso também. Mas segurou o empate na altitude. Mas não teve nenhuma grande exibição na Libertadores até aqui. Nenhuma. Tem um detalhe que o Sibila citou da possível estratégia do Central Córdoba mais tarde, que foi o que eles tentaram fazer no início do jogo no Maracanã também. Não foi um time que marcou
Eu até discordo do Felipe Luiz na interpretação que ele teve do jogo, né? Que ele falou, não, o Central Córdoba não veio para cá jogar. Ele foi para lá jogar de um jeito diferente do Flamengo. E acho que no início do jogo ele tentou adiantar a marcação também. O Flamengo até encontrou espaço para atacar e tal. O Flamengo conseguiu fazer isso bem. O jogo do Maracanã, para mim, é muito condicionado pelo primeiro gol do Central Córdoba. Até o primeiro gol do Central Córdoba, o Flamengo em 15 minutos já tinha 3 chances claras de gol. 2 com o Juninho e a outra com o Arrascaeta, que ele finta na entrada da área e bate de canhota no canto, o goleiro vai lá e pega. E aí o time não teve o equilíbrio necessário e a calma para colocar em prática o que tinha feito nos outros jogos. E aí sim, no segundo tempo, o time do Córdoba baixou muito. Aí sim, aí já é outro cenário. Um sistema de defensivo mais forte e o Flamengo não teve criatividade alguma para entrar. Começou a cruzar, até quase achou um gol no fim do jogo. O Bruno perde um gol embaixo da trave. Cabeça. Para corroborar as informações, ou complementar as informações do Sibila sobre o Central, o time está totalmente focado na Libertadores. Quando você olha para o Campeonato Argentino, perdeu os últimos 5 jogos do Campeonato Argentino. Tem só 2 vitórias nos últimos 10 jogos, que são na Libertadores, contra o Flamengo e contra o Táchira. É o 11º colocado, não se classificou para as oitavas de final do Apertura. Então, isso ajuda a explicar por que o futebol argentino está tão bem contra o nosso. A prioridade total, zero deles... Isso tem sido bem comum, inclusive. É a Libertadores. E a gente se divide aqui com as nossas competições. Exatamente. Equipes que conseguem fazer boas campanhas em Libertadores ou até mesmo Sul-Americana, se você for olhar o mercado interno delas ali, elas é 9º colocado, 10º colocado. E aí reflete uma prioridade, realmente. Dito isso, o terceiro time do Flamengo é melhor do que o do Central Córdoba. Claro que sim. O Central Córdoba, por exemplo, jogou com o time reserva no final de semana. Então, assim, todo reserva. Se o Flamengo não se classificar nesse grupo, é um vexame dos grandes da história do clube. Porque, dos grandes da história do clube. Concordo. O empate não é um mau resultado, pensando em classificação. O Flamengo volta vivo da Argentina. A derrota complica. Esse empate vai depender muito do que acontecer com a LDU e Táchira. Porque se a LDU vencer o Táchira, ela vai a 8, o Central Córdoba iria a 8 e o Flamengo com 5. Então, 2 jogos em casa para... Com 2 jogos em casa para decidir. Claro que ganhar é o ideal. Você fica com margem zero de erro. O empate mantém vivo. A derrota já torna um drama a classificação. Eu acho que a derrota praticamente tira. Se a LDU vencer o jogo, praticamente tira. E diferente dos concorrentes, o Flamengo dificilmente pode priorizar a Libertadores. Tem Copa do Brasil, tem Brasileiro. O Flamengo perde hoje, o Central Córdoba vai a 10 e a LDU vence o Táchira, vai a 8. Na última rodada, sabe o que tem? LDU e Táchira. LDU e Central Córdoba. O resultado vai favorecer. Qualquer empate favorece os dois. O Flamengo já não dependeria só dele. Se ele perde o jogo hoje, ele deu o jogo do Flamengo hoje, o Flamengo se complicou num grupo que era assim muito acessível. Só para corroborar rapidinho uma coisa que o Eric citou do terceiro time, o Qualiata, que o Sibila citou ali, que vai substituir o titular, foi reserva da Chapecoense no último ano de Chapecoense na Série A do Campeonato Brasileiro. É um jogador que vai entrar hoje numa função fundamental. Guerreiro não conseguiu jogar no Avaí, cara. E hoje é uma peça importante do Alianza Lima, que eliminou o Boca e empatou com o São Paulo no Morumbi. Reserva do América Mineiro. Aguirre. Rebaixado. É isso aí. E vamos trazer mais algumas informações aqui do Central Córdoba, né? No momento, no Campeonato Argentino, a equipe está na 18ª colocação do campeonato. Em 16 jogos, tem apenas 18 pontos. Péssima campanha. Se você comparar com o atual desempenho da equipe no campeonato, na Libertadores, que é o líder do grupo com 7 pontos, inclusive venceu o Mengão no Rio de Janeiro. Aí onde entra esse contraste da equipe pelo seu desempenho na Copa Libertadores. Estou trazendo aqui um recorte das últimas 5 partidas do Córdoba, tanto no Campeonato Argentino como na Libertadores. Por incrível que pareça, das últimas 5 partidas eles perderam 4. Essas 4 derrotas foram no Campeonato Argentino. A única vitória foi em cima do Deportivo Táchira, que deu a vitória e a liderança do grupo da Libertadores para eles. E além disso, as últimas 2 partidas jogando em seu território pelo Campeonato Argentino, o Central Córdoba perdeu. Perdeu para o Rivaldavia e também perdeu para o Huracan dentro de casa. Ou seja, o Flamengo tem totais condições de ir para a Argentina e sair vencedor e ficar ali mais próximo da ponta da tabela da Libertadores. Enfim, essas são algumas outras informações que eu trouxe aí desse próximo adversário do Mengão. Peço que se inscreva no canal, deixe seu like aí, seu comentário também e até o próximo vídeo. Valeu!